Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui é o reverendo pastor João Batista, cantar diretamente aqui da Igreja Batista Ortodoxa. Nessa oportunidade nós temos aqui deixar registrado o culto de ensino da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar da importância do Pentecoste. A importância do Pentecoste. Nós vamos falar hoje. Mas antes, eu venho aqui pedir a você que se inscreva no nosso canal, Primeira Igreja Batista Ortodoxa, que você venha aí inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha para nos ajudar a proclamar o reino do Senhor. E também compartilhar as nossas mensagens, que esta semana nós estamos dando início aí a uma caminhada de 3 cultos gravados. Então a gente vai aí passar a usar essa rede social com mais frequência. Que Deus assim venha nos ajudar de uma forma grande, de uma forma poderosa, e você possa aí compartilhar as nossas mensagens para ajudar ao seu companheiro. Amados, vamos aqui ler a palavra do Senhor. Atos, livro de Atos, capítulo 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Do versículo 1 ao versículo 12. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitado em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Glória a Deus por esta passagem bíblica, um pouco extensa, mas necessária. Nesta manhã, nós estamos aqui fazendo um culto aqui online, nesta manhã de terça-feira. Eu quero trazer aqui a importância do Pentecostes. Porque
pastor, o senhor vem trazer essa mensagem, eu falo para você que ela é inédita, porque ela foi revelada a nós aqui durante esta semana. Deus nos deu esta revelação da palavra, né? E aqui eu quero deixar registrado para os meus amados, para minhas amadas, porque influi muita, é um assunto muito polêmico, é um assunto que envolve todas as denominações, é um assunto que provoca muitas especulações, que isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso, aquilo e outro. E qual a real ou o real significado da descida do Espírito Santo naquele dia que Jesus tinha dito, e após 50 dias Jesus manda, ele diz: eu não vos deixarei só, ou não deixarei órfão, enviarei o Consolador. Tá. Mas o projeto de Deus não é como o nosso pensamento, que às vezes é pequeno e até mesmo, me perdoe a palavra, medíocre. O que é medíocre? Um pensamento isolado, pequeno, uma coisinha só para nós. Eu tenho 9, eu tenho 9 dons, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Então, nessa manhã, a preocupação de Deus, naqueles dias, eu vou explicar para os irmãos bem explicadinho, mastigado e com veracidade bíblica, o porquê do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, quando estava 120 pessoas reunidas. Vamos lá? Vamos começar em Gênesis, no capítulo 10. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 10. É um estudo, não vamos demorar, porque eu não gosto de demora, né? Então vamos lá. Gênesis, no capítulo 10, do versículo 8 ao 12. Né? Gênesis, no capítulo 10, do 8 ao 12. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 10, do 8 ao 12. Cuxi gerou Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e Calne, ou Calné, na terra de Sinear, ou de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Cala. E entre Ninove e Cala, a grande cidade de Recém. Eu trago aqui esta passagem bíblica. Cuxi era filho de Noé. E Nimrode, bisneto de Noé. O Cuxi era neto de Noé. Cuxi, neto de Noé. E Nimrode, bisneto de Noé. E Nimrode resolveu juntar uma galera, juntar um povo, e foi edificar numa região da cidade, edificar uma cidade. Mas toda cidade precisa de uma torre. Naquela época, todas as cidades tinham torre. Então, vamos edificar uma torre. Edificaram essa torre, Torre de Babel.
E o objetivo desta torre era de alcançar os céus. É algo inédito que eles queriam fazer. Então, lemos aqui que Nimrod começou, Nimrod foi o principiante, né? Capítulo 11, versículo 1 ao 9 de Gênesis. Olha, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, eram como uma planície na terra de Siná, e habitavam ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tribos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tipo chegue até aos céus, o topo chega aos céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não se jamais espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor, o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7, nós temos que prestar bastante atenção. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, façamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Betel, porque ali edificou o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Destaque no versículo 6. O Senhor disse: eis o povo um e todos que a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Versículo 7. Vinde, façamos, confundamos. Meus amados, o real motivo, a real circunstância de Deus, quando Jesus subiu aos céus, e de Jesus também, foi de que não poderia perder nenhum. Aqui no capítulo 11, Deus diz aqui a partir do versículo 7, vinde, olha só, vinde, desçamos no plural, vinde, desçamos no plural, confundamos no plural, quer dizer que ele não estava só. Eles desceram para visitar a terra, a cidade que os homens estavam fazendo. E aqui ele convida tanto a Jesus como ao Espírito Santo. Está entendendo o mistério? Vinde, façamos, ou vinde, confundamos ali as suas linguagens, para que não entenda a linguagem de um do outro. E dispersaram cada um para um lado. Então Deus não estava só, o Espírito Santo estava presente, Jesus estava presente, a Trindade estava presente. E aqui espalharam cada um para um lado, cada um para um local, tanto é que o projeto da salvação chegou até nós. E eu falo diante desta palavra, meu amigo, meu irmão, meus amados, meus pastores,
que o projeto real do Espírito Santo, projeto real da Trindade, aqui em Atos capítulo 2, é de que ele escolheu, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele esperou essa data festiva, que se reunia todas as línguas em Jerusalém, os judeus espalhados, aonde ele mesmo espalhou esse povo. E agora aqui, no Novo Testamento, na descida do Espírito Santo, ele quer fazer um reagrupamento dos povos. É por isso que, diante desta passagem, eu quero dizer para você, sem medo de errar, que todos nós, o mundo, todos nós, temos um pouquinho no nosso sangue dos judeus. Mas pastor, tem base bíblica? Ó, irmãos, crê quem quiser. A palavra nessa manhã, a palavra nesse dia, a palavra nessa noite, dependendo da hora que você for ver a mensagem, mas nós estamos gravando agora de manhã, é bem explícita. Espalharam todos. E agora no Novo Testamento aqui, quando Jesus manda a Trindade, o Espírito Santo, Deus manda o Espírito Santo, eles batizam 120, e esses 120 são responsáveis de falar as línguas dos outros, e eu creio, e é assim, que eu tenho certeza que é assim, que Deus queria reagrupar os povos, reagrupar. Ele queria e Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e que todos venham ser esclarecidos. Então, o primeiro propósito do Pentecoste, do movimento ali do Pentecoste, foi em agrupar a nação, agrupar os povos, agrupar a terra, reagrupar. E aí ele manda o quê? Ele manda o Espírito Santo novamente. O Espírito Santo espalha línguas como de fogo, e todas essas tribos representadas aqui ouviram, cada um na sua língua, falar as grandezas de Deus. Então, nessa manhã, o que eu quero trazer aqui com esse estudo, a importância do Pentecoste. A importância do Pentecoste na igreja não é simplesmente por sibiribiribiri, não é simplesmente por cura divina, aquele movimento pentecostal. Não. Faz parte, porque quando o Espírito Santo se manifesta, quando Deus se manifesta, a cura, a milagre, a tanta coisa, mas o objetivo é salvação de almas. Entenda nessa manhã, o objetivo do Pentecoste foi agrupar. Aqui, Deus dispersa, aqui em Gênesis capítulo 11, Nimrod resolve fazer uma torre ali com um pessoal ali, e ele tinha um espírito de grandeza, e aí Deus veio e confundiu todo mundo. Cada um saiu com uma língua diferente, um grupo diferente, 2 ou 3 só, e formaram uma nação, e formaram outra nação, e formaram outra nação. E agora a vontade de Deus é que nenhum de suas criaturas se percam, mas todas venham ao arrependimento e ao conhecimento de que Deus é Deus, provedor. É por isso que a importância do Pentecoste em Atos 2, do 1 ao 12,
é de agrupar, é de rebanhar, é de buscar. É por isso que ele reparte em 120 as línguas diferentes. E cada um ouve falar. Olha só, são 12 nações. Glória a Jesus. 12 nações. Né? Ó, destaque para os países. Destaque para os países. O objetivo da descida do Espírito Santo foi para ajuntar os que, no começo, foram espalhados por toda a terra. Nós estamos neste projeto divino. Olha só os 12: Jerusalém, Judéia, Egito, Arábia, Mesopotâmia, Elã, Pártia, Capadócia, Ponto, Panfilha, Ásia e Roma. São 12 nações e milhares de línguas. Joel, capítulo 2, versículo 28, também está profetizando esta maravilha. Está entendendo o mistério? Por quê? Então, nessa manhã, eu quero aqui já estar terminando esta mensagem e pedindo a você, meu irmão, que entenda o projeto de Deus na sua igreja. Entenda o projeto de Deus na sua congregação. Entenda o projeto de Deus na sua convenção, na convenção que Deus te deu. Entenda o projeto de Deus no ministério que Deus te deu. Que não é um ministério pessoal seu, não é seu. Você veio, Ele te deu, e não é focalizado somente para curar a alma e libertação, aquele movimento, não. Foi para que você fale a outras línguas, outras pessoas diferentes. Vamos aqui agora conjecturar. Nós crentes, nós cristãos, falamos uma língua. E os não crentes falam outra língua. Pessoas que não aceitaram a Jesus falam outra língua. Alcoólatra, dependente químico, ateu, judeu, ainda tem as pessoas de outras religiões que agora, conforme o jeito que você falar, dá processo, né? Quimbanda, Umbanda, Candomblé e tanta outra coisa, mas é cada religião. E nós temos aqui a obrigação de buscar, sem ira, sem contenda, buscar e começar a pregar o Evangelho, para que eles entendam e venham novamente voltar para Deus. Está entendendo o mistério? A conjectura é a mesma dessas 12 tribos aqui, dessas 12 nações que ouviram aqui os 120 falando em diferentes línguas. E nós temos a obrigação, nós igreja, nós como cristãos temos a obrigação, nós como nação evangélica temos a obrigação de ensinar as línguas a esse povo. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo novamente, para que esse povo não se perca, para que essas línguas não fiquem esquecidas, não fiquem desorientadas, mas que elas também participem do maná, participe do banquete, participe da bênção, e você é responsável. E eu sou responsável para trazer todas as etnias a conhecimento de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz.